O potencial inexplorado do blockchain. 12 superpotências financeiras que a Venilite inventou ainda. Por Thomas Frey, futurista. Introdução. Além do banco. Por mais de um século, o banco tradicional definiu nossa relação com o dinheiro. Permite poupança, empréstimos, crédito e pagamentos globais, mas também vem com profundas limitações estruturais. Os bancos operam dentro dos limites rígidos da regulamentação jurisdicional, dependem fortemente de intermediários confiáveis e são sobrecarregados pelo envelhecimento da infraestrutura. Na era moderna, a abertura de uma conta ainda requer verificação de identidade por meio de documentos governamentais, avaliações de crédito baseadas em critérios opacos e sistemas lentos de liquidação manual. As transações transfronteiriças podem levar dias. Enviar dinheiro para alguém em outro país pode envolver 5 instituições e 3 conjuntos de taxas. A inovação dentro deste sistema é, por design, incremental. A tecnologia blockchain, por outro lado, nos convida a repensar o que o dinheiro pode fazer. É apenas um trilho de pagamento mais eficiente ou um livro-razão descentralizado para a corrente? O blockchain oferece um substrato programável para o próprio valor, livre das restrições da geografia e da burocracia. À medida que vamos além da simples digitalização dos modelos financeiros existentes, desbloqueamos um futuro no qual o valor flui, se transforma e se auto-executa sem permissão. Neste espaço emergente, uma nova geração de capacidades está à espera de nascer, poderes financeiros que o mundo bancário atual simplesmente não pode imaginar, muito menos implementar. Seção 1. Fluxos de renda autônomos programáveis. PAIs. Imagine um mundo onde as suas contribuições, as suas ideias, a sua criatividade, o seu código sobre o seu dinheiro automaticamente, sem a necessidade de um salário, um contrato, ou mesmo um empregador formal. Esta é a promessa dos streams de renda autônoma programável, PAIs, um conceito habilitado exclusivamente pela blockchain. Usando contratos inteligentes, torna-se possível criar fluxos de renda que são acionados por ações on-chain e governados por regras abertas e transparentes. Se você escrever um pedaço de software de código aberto e outros construírem sobre ele, um contrato inteligente poderá pagar uma pequena taxa cada vez que for reutilizado. Se você postar um meme que se torna incorporado na cultura NFT ou download, você pode ser recompensado cada vez que tirates remixado ou referenciado no metaverso. Esta é uma renda passiva no sentido tradicional, ITS renda baseada em impacto, onde sua pegada digital gera valor que se acumula de volta para você em tempo real. Sem intermediários, sem advogados de PI, sem acordos de licenciamento. Essa visão é radicalmente diferente do modelo empregador, empregado ou vendedor-comprador da economia legada. Ele é um sistema onde o reconhecimento é incorporado no código, e a recompensa econômica segue a contribuição automaticamente. Os sistemas bancários tradicionais, com sua dependência de identidade estática e verificação manual, estão equipados para lidar com esse tipo de compensação fluida e programável. Mas blockchain é. Seção 2. Mercados globais de crédito universal sem permissão. E se a sua reputação fosse a sua garantia? No mundo das finanças tradicionais, o acesso ao crédito está fortemente ligado a instituições centralizadas, banks, agências de crédito e reguladores. Esses sistemas dependem de fontes de dados legadas, modelos rígidos de pontuação e gatekeeping que excluem bilhões dos mercados de capitais globais. Mas o blockchain apresenta uma oportunidade radicalmente diferente, um ecossistema de crédito sem fronteiras e sem permissão, onde qualquer pessoa com uma pegada digital pode ser avaliada não por sua nacionalidade ou empregador, mas por suas contribuições, comportamento e interações entre sistemas descentralizados. Através de uma combinação de identificadores descentralizados, DIDs, atestados e atividade on-chain, é possível construir um novo tipo de perfil de crédito one que evolui dinamicamente com base na sua participação econômica real. Uma pessoa que contribuiu consistentemente para projetos de código aberto, votou significativamente em DAOs ou pagou pequenos empréstimos peer-to-peer na cadeia poderia construir uma reputação de crédito transparente e inviolável. Contratos inteligentes podem automatizar empréstimos com base nesses sinais, reduzindo o risco por meio de garantias programáveis ou análise comportamental em tempo real. Ao contrário da infraestrutura lenta e isolada das finanças legadas, esse sistema pode ser aberto, interoperável e escalável em todo o mundo. Neste modelo, a confiança não é fabricada através de burocracias, e TARPs obtidas através de código e comunidade. Seção 3. Carteiras de conversação e agentes financeiros autônomos.
E se a sua carteira pudesse talk-end negociar em seu nome? Em um futuro moldado por blockchain e inteligência artificial, o próprio conceito de carteira digital poderia evoluir para um agente financeiro totalmente autônomo. Imagine uma carteira que entenda seus objetivos, aprenda com seu comportamento passado e interaja entre protocolos de DeFi, mercados NFT e aplicativos descentralizados usando linguagem natural. Em vez de alternar manualmente entre plataformas ou copiar endereços de carteira, pode simplesmente dizer: mova $200 para a quinta de rendimento mais estável esta semana ou cancele as minhas subscrições NFT e reequilibre o meu portfólio para reduzir a volatilidade. Seu agente inteligência artificial, a carteira, seria executada instantaneamente e de forma transparente. Esses agentes também podem negociar taxas de serviço, agendar pagamentos recorrentes e impor regras de gastos com base em suas preferências, calendário ou até mesmo dados de saúde. Eles podem até coordenar seus DAOs para otimizar sua influência ou gerenciar estratégias de votação simbólica. O sistema bancário tradicional não pode oferecer isso porque sua infraestrutura é rígida, isolada e não projetada para composabilidade. Mas em um mundo criptonativo, onde os protocolos são modulares e programáveis, as carteiras se tornam portais, não apenas para armazenar ativos, mas para implantar inteligência. Quando a sua carteira se torna o seu CFO, o campo de jogo financeiro já não é definido pela riqueza, e definida pela autonomia. Seção 4. Protocolos de herança com lógica dinâmica. E se o seu legado fosse totalmente automatizado e sem confiança? Hoje os sistemas de herança da família são notoriamente lentos, caros e vulneráveis a disputas. Eles contam com tribunais, advogados e um labirinto de burocracia legal para garantir que a riqueza seja repassada de acordo com os desejos de uma pessoa. Mas a tecnologia blockchain introduz uma nova fronteira: protocolos de herança regidos por contratos inteligentes que podem ser executados de forma autônoma em condições predefinidas, nenhum terceiro necessário. Imagine um testamento on-chain que libere ativos para seus filhos após uma determinada data, ou apenas se a atividade biométrica mostrar que você ficou inativo por 6 meses. Você pode programar um contrato inteligente para distribuir fundos com base em eventos específicos da vida: graduação, casamento, parto ou até mesmo contribuições da comunidade rastreadas por meio de atestados digitais. Os ativos podem ser divididos entre herdeiros instantaneamente, de maneira verificável e resistente a disputas, com a lógica embutida diretamente no código. Este é apenas um will utilities digital, uma confiança viva, programável que se adapta às condições de mudança. As finanças tradicionais não podem oferecer esse nível de automação ou execução orientada pela lógica, porque o sistema jurídico e financeiro estão desconectados. Com a blockchain, a herança torna-se parte da sua presença digital contínua, responsiva, precisa e incorruptível. Seção 5. Ganhar com jogabilidade, atenção ou emoção. E se as emoções tivessem um mercado de valor? Na emergente economia criptográfica, já estamos vendo indícios de modelos Play to Earn e Watch to Earn. Mas o que está à frente é muito mais radical: a monetização do trabalho emocional, presença e atenção. Com sensores biométricos, interfaces neurais e oráculos de rastreamento de engajamento no horizonte, os usuários poderão em breve ser capazes de tokenizar e vender sua ressonância emocional, reações ou até mesmo conteúdo de sonho. Imagine participar numa experiência virtual, seja um jogo, um filme ou um mundo imersivo, onde a sua resposta emocional é medida e compensada. Alegria, empatia, admiração ou atenção podem ser capturadas, verificadas e negociadas como prova de engajamento apoiada por dados. Uma canção de Singer pode pagar ouvintes que realmente sentiram isso. Um jogo pode recompensar os jogadores não apenas por jogar, mas por experimentar um foco intenso ou prazer. Com micropagamentos baseados em blockchain e provas de conhecimento zero preservando a privacidade, essas experiências podem permanecer seguras, baseadas em consentimento e transparentes. Os bancos tradicionais não podem processar ou validar este tipo de valor TI-litre construído para moeda, não para consciência. Mas no mundo criptográfico, a própria emoção pode se tornar uma forma de capital. À medida que a linha entre experiência e economia se desfaz, podemos começar a ganhar não apenas com o que fazemos, mas com o que sentimos. Seção 6. Economias de prova de crescimento. E se a contribuição cunhou capital? Na economia de hoje, a riqueza normalmente flui para aqueles que começam com capital, não necessariamente para aqueles que criam mais valor. Mas e se as regras fossem revertidas?
A blockchain permite a criação de economias de prova de crescimento, sistemas onde as recompensas econômicas estão diretamente ligadas à aprendizagem, participação e contribuição, em vez de investimento financeiro inicial. Nesses modelos, os tokens são distribuídos para indivíduos que ajudam um ecossistema a crescer compartilhando conhecimento, integrando novos usuários, melhorando a governança ou contribuindo para bens públicos. Imagine uma plataforma onde você ganha tokens por ensinar outras pessoas, orientar em um dão ou contribuir com recursos educacionais abertos. Esses tokens podem, então, conceder-lhe poder de voto, acesso a novas oportunidades ou até mesmo ações de receita futuras. Quanto mais crescer e ajudar os outros a crescer, quanto mais a sua influência e participação econômica aumentam. Isso inverte o modelo de incentivo, o crescimento se torna o motor da criação de riqueza, não apenas um efeito colateral. Os sistemas financeiros tradicionais não suportam isso porque não possuem mecanismos descentralizados em tempo real para rastrear mérito e contribuição. Mas na cadeia, cada ação pode ser verificada e todo esforço pode ser recompensado. Não se trata de ser fast e tilitot sobre ser valioso. Seção 7. Transações totalmente privadas e verificáveis. Baseado em ZK. E se a privacidade e a conformidade pudessem coexistir? No mundo bancário tradicional, as transações são privadas, como com dinheiro, ou são totalmente visíveis para instituições, reguladores e muitas vezes, hackers. Blockchain, ironicamente, começou como totalmente transparente. Cada transação, saldo e endereço era visível para todos. Mas a próxima evolução traz uma nova possibilidade radical: provas de conhecimento zero, ZKPS, que permitem que as transações permaneçam privadas enquanto ainda são comprovadamente válidas. Em outras palavras, você pode provar que algo aconteceu sem revelar o que era, quanto envolvia ou quem estava envolvido. Isto abre a porta a um novo tipo de integridade financeira, um ambiente em que indivíduos e instituições podem manter a privacidade sem sacrificar a responsabilidade. Você pode provar que pagou impostos, possui garantias suficientes ou atendeu aos padrões regulatórios sem divulgar detalhes confidenciais. Os ZKPS podem permitir leilões confidenciais, votação anônima ou finanças corporativas privadas, tudo on-chain e sem confiança. Ao contrário dos bancos tradicionais, que devem manter e proteger seus dados, os sistemas baseados em ZK exigem a divulgação de dados. Eles verificam provas, não informações. No mundo cada vez mais definido pela vigilância, a blockchain poderia, paradoxalmente, tornar-se o protetor mais forte da privacidade pessoal e institucional sem perder a capacidade de confiança. Seção 8. Moedas componíveis, aninhadas. E se uma moeda pudesse ser mais do que apenas dinheiro? No mundo financeiro tradicional, a moeda é unidimensional: ou você a tem ou você não tem. Mas o blockchain permite uma arquitetura totalmente diferente: moedas compostas e aninhadas que contêm lógica, camadas de significado ou ativos agrupados dentro delas. Pense em um token que não é apenas uma reserva de valor, mas também carrega direitos de voto em um dão, credenciais de acesso a um evento e uma participação na receita de um produto digital, ou em uma unidade. Estas não são moedas que você simplesmente gasta, são moedas que você usa interativamente, dinamicamente e em várias camadas de contexto. Essa capacidade de composição permite que ecossistemas inteiros se formem em torno de unidades de valor personalizadas. Um token para uma comunidade local poderia incluir privilégios de governança, acesso a serviços e uma regra de inflação incorporada ligada à participação. Ou um token pessoal criativo pode conceder aos fãs poder de voto sobre qual projeto seguir em seguida, ao mesmo tempo em que lhes dá royalties futuros. Essas moedas são autoconscientes e sensíveis ao contexto, transformando a interação econômica em uma experiência viva e programável. A infraestrutura bancária antiga é fundamentalmente inadequada para suportar esse nível de modularidade. Vê o dinheiro como estático. Blockchain vê isso como expressivo, adaptativo e vivo. Seção 9. Ativos responsivos à governança. E se o seu dinheiro pudesse responder à forma como sua comunidade vota? O blockchain permite que os ativos sejam responsivos à governança, o que significa que eles podem mudar seu comportamento com base no resultado de processos democráticos. Nas finanças tradicionais, os votos dos acionistas são lentos, desconectados dos instrumentos subjacentes e, principalmente, simbólicos. Mas nos sistemas criptonativos, os próprios ativos podem ser projetados para ouvir as decisões na cadeia e reagir de acordo.
Os parâmetros de inflação podem mudar quando uma supermaioria dos detentores de tokens aprovar. Um token pode se autoqueimar se práticas antiéticas forem eliminadas. Tesouros inteiros poderiam desbloquear ou congelar com base no sentimento da comunidade. Isso redefine o que significa manter o valor. A propriedade não é mais passiva, é participativa. Os ativos são instrumentos ativos de governação, responsabilização e adaptação. Por exemplo, um token de projeto poderia recompensar os eleitores de longo prazo mais do que os especuladores de curto prazo, ou realocar fundos não utilizados com base em metas determinadas pela comunidade. Itilits gosta de possuir ações que votam com você, não apenas representá-lo. Os sistemas bancários tradicionais não podem oferecer isso porque o valor é separado da governança. Mas blockchain permite dinheiro que se move com a vontade de seu povo, transparente, responsivo e vivo com intenção coletiva. Seção 10. Sistemas de valor bloqueado por tempo e identidade. E se o seu dinheiro só funcionasse quando estivesse pronto ou verdadeiramente qualificado? Em um mundo nativo de blockchain, podemos construir sistemas de valor bloqueados por tempo e identidade, onde os ativos se tornam utilizáveis apenas sob condições específicas. Isso pode significar liberar tokens para uma criança somente depois de completar 18 anos, permitindo desembolsos de empréstimos estudantis apenas uma vez que a inscrição verificada seja confirmada, ou restringindo o acesso a direitos de governança até que um colaborador conclua um módulo de aprendizado ou passe uma credencial emitida pelo DAO. Estas restrições programáveis exigem um gatekeeper, manuais dependem de código, provas criptográficas e oráculos descentralizados. Um token pode verificar um ID digital, validar uma credencial acadêmica ou fazer referência a um registro de data e hora on-chain antes de se permitir mover ou ser gasto. Isso cria novas formas poderosas de responsabilidade e planejamento de longo prazo. Você pode incorporar confiança, paciência e verificação de identidade diretamente no próprio dinheiro. Bancos e governos tradicionais são incapazes de gerenciar esses controles de valor fluidos e programáveis em escala. Seus sistemas exigem verificação centralizada e processos humanos lentos. A blockchain permite-nos tratar o dinheiro como software flexível, baseado em regras e profundamente sensível ao contexto. Seção 11. Ativos dinâmicos conscientes de risco. E se o seu dinheiro pudesse sentir o risco e se adaptar em tempo real? No mundo das finanças, o risco é tipicamente gerenciado por meio de regras fixas, avaliações externas ou respostas retroativas. Mas no espaço criptográfico, podemos criar ativos dinâmicos conscientes do risco que evoluem com base em condições de mercado ao vivo, atividade de protocolo ou eventos externos alimentados por meio de oráculos. Imagine um token que aumenta sua taxa de transação durante a alta volatilidade ou que diminui sua velocidade de transferência quando uma atividade suspeita é detectada em uma rede de carteira conectada. Ainda mais radicalmente, um ativo poderia realocar o rendimento ou ajustar sua taxa de garantia dependendo da guerra, do clima ou da turbulência da governança. Não são reservas passivas de valor. Instrumentos de autorregulação, código que reage à complexidade. O DeFi já experimenta alguns mecanismos adaptativos, como tokens de rebasing ou stablecoins algorítmicos, mas iterações futuras poderiam integrar análises de inteligência artificial em tempo real com framework de agentes de inteligência artificial, gatilhos de seguros descentralizados e governança adaptativa. Os sistemas financeiros tradicionais não podem corresponder a esse nível de agilidade ou capacidade de resposta. Eles estão estruturados em torno de auditorias periódicas e ajustes baseados em políticas. Os ativos dinâmicos, por outro lado, estão sempre acordados, constantemente reconfigurando-se para otimizar a estabilidade, a segurança ou a oportunidade. Nesta visão, o dinheiro não é apenas CIT, ele ouve. Seção 12. Sistemas de tesouro nativo para a inteligência artificial. Micro-organizações. E se cada pequeno projeto ou criador tivesse o seu próprio banco central run by inteligência artificial multiagente? No mundo de hoje, a gestão de tesouraria é algo que apenas grandes instituições podem se dar ao luxo de levar a sério. A sobrecarga é muito alta, a conformidade muito complexa e as ferramentas muito fragmentadas. Mas a blockchain torna possível até mesmo para o menor team ou mesmo um indivíduo lançar um tesouro autogerenciado e nativo de inteligência artificial que lida com orçamento, alocação de receita, gerenciamento de liquidez e design de incentivo automaticamente. Esses tesouros podem se conectar aos protocolos DeFi para ganhar rendimento,
reequilibrar o risco ou distribuir recompensas. Um artista poderia cunhar um token que encaminha 5% de cada revenda para seu fundo, que é então gerenciado por um agente de inteligência artificial treinado em seus objetivos: economizar para um estúdio, investir em colaboradores ou até mesmo semear novos trabalhos. Um DAO com apenas uma dúzia de membros poderia usar um tesouro on-chain que propõe, vota e implementa movimentos orçamentários de forma autônoma. As finanças tradicionais simplesmente oferecem esse nível de ferramentas na microescala. Mas no mundo descentralizado, a gestão do dinheiro é um privilégio reservado aos poderosos IT, um protocolo, acessível a todos e infinitamente personalizável através da lógica e da aprendizagem automática. Pensamentos finais. O dinheiro que está esperando para nascer. Muitas vezes falamos sobre a criptografia como uma revolução contra os bancos, mas a verdadeira revolução está à frente. A verdadeira promessa do blockchain é apenas digitalizar o que já existe, e Troita inventar classes inteiramente novas de comportamento financeiro. Em um mundo de ativos programáveis, governança sem confiança e sistemas interoperáveis, o dinheiro deixa de ser uma reserva estática de valor e se torna um espaço de design vivo. Podemos incorporar nossa ética, nossa inteligência, nossas intenções diretamente no capital. O dinheiro pode ganhar, adaptar, decidir e evoluir. Nada disso é possível dentro do sistema bancário tradicional. Os tubos são muito rígidos. As regras são muito centralizadas. A confiança é muito frágil. Mas com blockchain e inteligência artificial, não estamos limitados pelo que veio antes. Estamos limitados apenas pelo que ousamos projetar. As superpotências financeiras aqui descritas, renda autônoma, herança sem confiança, ativos reativos ao risco, crédito baseado em reputação, mercados apoiados por emoções, não são ficção científica. São protótipos em espera. Tudo o que eles precisam é imaginação, código e vontade. Nós do Nilith só precisamos de dinheiro melhor. Precisamos de dinheiro novo, o tipo que funciona para criadores, aprendizes, jogadores e sonhadores. O tipo de dinheiro que era possível antes, mas de repente, agora é. Sobre o autor. Thomas Frey. Thomas Frey é um palestrante futurista de renome mundial, com a confiança de líderes, governos e inovadores da Fortune 500, que construiu um segmento global, prevendo com precisão as tendências emergentes e inspirando visões radicais do futuro. Ex-engenheiro da IBM com prêmios de 270 mais e fundador do Instituto Da Vinci, a RS lançou 17 empresas e moldou a direção de centenas mais. Com uma mistura rara de visão visionária e pragmatismo fundamentado, Frey transforma tendências abstratas em futuros ousados e acionáveis.